Eu pensei em falar hoje um pouco sobre esse livro muito lindo, muito especial e muito sensível e surpreendente, que é No Caminho de Swan, do Proust, que é o primeiro livro da obra Em Busca do Tempo Perdido, que é a grande obra-prima, assim, de Proust. Por que eu resolvi ler esse livro, assim? Ele chegou pra mim de um jeito também diferente. Eu tava fazendo uma aula de francês e daí o meu professor, como um exercício pra aula, trouxe os 4 primeiros parágrafos, eu acho, 4 primeiros parágrafos, pra gente traduzir na aula. E daí a gente fez o exercício e tal, que foi muito difícil, um absurdo pro meu nível. Só que daí eu tive contato com esses primeiros parágrafos desse livro. E o que me encantou demais, assim, só esse comecinho da história já me encantou muito. Porque nesses primeiros parágrafos da história, ele começa a descrever aquele nosso estado quando a gente tá entre o dormindo e o sonhando. Então ele começa a descrever assim, sabe quando tu não sabe direito onde tu tá, e daí tu fecha o olho e algumas lembranças vêm e a coisa fica um pouco confusa, e daqui a pouco tu abre o olho e a luz tá completamente diferente no quarto porque passou o tempo. Ele começa a descrever aquele estado, assim, quando a gente tá começando a dormir, tá começando a perder a consciência. E nisso ele começa a explicar ele começa a falar sobre a memória e sobre os nossos processos, assim, quando a gente vai lembrando de elementos, mas a gente não sabe da onde, e a forma como a nossa memória vai indo. E ele vai indo e vai indo e vai indo e vai aprofundando, assim, essas primeiras ideias em relação à memória e à consciência. Só que o jeito como ele descreve esse estado, com muito detalhe, mas de uma forma também muito acessível e muito verdadeira, assim. Eu tava lendo e eu, tipo, nossa, exatamente assim, tu te sente dessa forma e vai indo, daí tem esse lance da memória. E daí eu vi que ele tinha, assim, uma capacidade de expressar o que a gente sente, mas que a gente nunca tinha pensado sobre ou nunca tinha pensado em expressar. Pelo menos essa foi a primeira impressão que eu tive, assim, de tipo, nossa, ele tá descrevendo muito bem essa sensação humana. E daí eu comprei o primeiro livro e, nossa, eu me encantei demais. Me encantei muito por esse livro. E vou tentar falar um pouco, porque eu poderia falar muitas horas. E por enquanto, do Em Busca do Tempo Perdido, eu só li os 2 primeiros. São 7. Eu gostaria de ler todos um dia na vida. Não sei se vai rolar, mas espero que role. Minhas impressões vão ser sobre esse primeiro. Antes de falar tudo de incrível que tem esse livro, o que é o Em Busca do Tempo Perdido, né? O que é essa história? Como o nome descreve, toda essa história é sobre o nosso narrador, que não tem nome, mas que é o Proust. Essa obra é muito baseada na vida dele, tanto que vários personagens, se tu vai pesquisar depois, são baseados em pessoas que ele conhecia. Tudo é ficcional, porém, né, baseado na realidade. Então a cidade que ele descreve, que é Combray, não existe, mas é baseada numa cidadezinha da França. Enfim, assim, né? Tudo é muito a vida dele. E o que ele traz nessa história, né? O que é estar em busca do tempo perdido? É justamente um esforço de memória para reconstruir toda a vida dele até aquele momento. Então, logo no começo desse primeiro livro, ele descreve uma experiência que eu acho muito fantástica, assim, em que ele vivia a vida dele e ele tinha meio que uma ideia do que tinha sido a infância dele, assim, não muito aprofundada, e uma ideia do que tinha sido a juventude dele e tal. E daí ele já é um adulto e ele descreve um momento em que ele, não lembro agora se estava na casa da tia-avó ou de alguém, em que ele come uma Madeleine, que é tipo uma bolachinha francesa, que é bem icônica da história, assim, essa bolachinha. Ele come a bolacha e do nada ele tem um flashback muito profundo e ele começa a lembrar em muito detalhe a infância dele, a juventude dele e várias coisas que ele de fato tinha perdido o acesso, assim. Várias recordações de infância voltaram, assim, pra ele. E coisas que no começo do livro ele tá explicando, assim, aqueles momentos de inconsciência em que tu lembra alguns elementos, mas tu não sabe o que são esses elementos do nosso sonho, assim, que às vezes estão presentes no nosso inconsciente, a gente não entende muito bem o que é. Ele meio que foi reconstruindo e teve acesso a lembranças que estavam há muito tempo esquecidas. E a partir desse primeiro flashback, ele começa a contar todas as memórias que ele tem da vida dele. Então,
lá da infância até... Daí são 7 livros ele recontando toda a história da vida dele, assim. E eu achei isso muito massa e muito real, porque de fato é interessante como as nossas lembranças, elas estão muito conectadas ao sensorial, né? Tem coisas que a gente não lembra, daí daqui a pouco a gente sente um cheiro e volta, assim, um lugar, uma pessoa, algo que aconteceu na infância. E sei lá, eu acho toda essa temática da memória algo muito fascinante, porque a gente lembra o que a gente lembra, como a gente lembra, o que a gente esquece, porque a gente em alguns momentos esquece algumas coisas e depois lembra outras, pensando que tá tudo ali, né? Tá tudo no nosso inconsciente, a gente não tem acesso, mas tudo que a gente já viu, já viveu, tá lá. Até as coisas que a gente não teve consciência no momento. Tô vivendo aqui uma coisa, mas tô percebendo 300 outras que estão armazenadas e eu nem sei que eu percebi. Enfim, eu acho toda essa temática muito interessante. Então, assim, basicamente, dando um resumão, seria isso, né? Serão 7 livros contando todas as lembranças desse personagem. Só que, assim, é uma história tão sensível e ele tem uma percepção do ser humano e dos comportamentos e de como a gente é tão aguçada, assim. Ele percebe as coisas e ele descreve o que a gente percebe e que a gente não sabia que percebia. Então, assim, é um livro muito detalhado na impressão que ele tem do mundo, mas que é muito verdadeiro, ou pelo menos eu senti como muito verdadeiro. Esse primeiro livro, ele é sobre a infância do personagem principal, do nosso protagonista. Ele segue esse protagonista das primeiras lembranças que ele tem, então do tipo assim, de uns 5 anos... 4 anos, 5 anos, até ele ter, assim, tipo 14, 13, ser meio pré-adolescente, acho que menos, na real, acho que é uns 12. Só que ele é dividido em 2 metades, esse livro. Então, na primeira metade, a gente vai seguindo o protagonista ali, em toda, né, todas as lembranças de infância dele, a gente vai conhecendo vários personagens da família, ele descreve os lugares onde ele passa, enfim, a gente vai captando toda essa jornada, assim, dele bem criancinha até ele pré-adolescente, nessa casa de campo, onde ele ia pra passar os verões, que é o lugar que mais marcou a infância dele. E um dos personagens que a gente conhece nessa história é o Sr. Swan, que é um vizinho deles. Só que nesse primeiro momento da história, nessa primeira metade, ele é um personagem secundário, ele é um personagem que o nosso narrador até tem um interesse, descreve as impressões que ele tem dele, mas ele não é um personagem principal, assim, o foco realmente é na história desse menino. Só que daí a segunda metade do livro muda o foco e a gente passa a acompanhar a vida do Sr. Swan durante um período que é um pouquinho depois do que ele aqui estava descrevendo. Então é quase como se a gente visse um pouquinho depois e ao mesmo tempo paralelo, assim. Então, primeiro a gente vê a história dessa criança, um dos personagens é esse cara, vizinho, e depois a gente entende quem é esse vizinho e conta como é a história dele conhecendo a esposa dele e toda a história, assim, toda a história de amor que não é amor, na minha opinião, mas enfim, que esse personagem vive na vida dele, a gente entende quem ele é, a gente se aprofunda nesse outro personagem, assim. Então é quase como se fosse 2 livros, esse primeiro, assim. De fato, as 2 histórias são muito complexas, muito completas, muito interessantes, e elas se cruzam de algumas formas, mas elas são histórias que se sustentam sozinhas, assim. E faz sentido porque depois, no segundo livro, a gente vê que a filha desse vizinho se torna não é spoiler, assim, que eu acho que, sei lá, não é demais saber isso, mas que a filha do Sr. Swan se torna depois alguém que o nosso protagonista se apaixona. Então as coisas vão se cruzando, assim, não, o primeiro livro não é tanto, mas depois a gente vai vendo que faz sentido de a gente se aprofundar nesses 2 personagens nesse primeiro momento. E tá, essa seria a sinopse, assim. Só que esse livro, essa história é realmente muito incrível, assim. O Proust, ele tem uma sensibilidade para perceber a vida e para descrever o que a gente sente impressionante, assim. Todas as sensações que ele vai trazendo e que ele vai descrevendo e as pessoas. Então, assim, ele é muito observador e ele vai descrevendo, assim, as pessoas e o mundo e o que ele sente de um jeito muito detalhado, mas que para quem gosta de comportamento humano é muito interessante. Então é muito tipo, nossa,
É exatamente assim. É exatamente assim que uma pessoa que gosta de outra age. É exatamente dessa forma que ela pensa. É exatamente assim que alguém que tá envergonhado caminha. Ele vai descrevendo o mundo, assim, num nível de detalhe muito massa, muito preciso. E eu senti muito universal. Então, por mais que não tenha um jeito só de fazer as coisas, todas as descrições que ele faz são muito... Eu senti muito universais, assim. Muito tipo, isso é ser humano, sabe? E ele é o rei da metáfora. O tempo todo tá comparando coisas com outras coisas e comparando jeitos de agir com outros jeitos de agir, mas que também é muito preciso, é bizarro, assim, o quanto ele saca que, tipo assim, ele andou daquele jeito quando ele entrou na sala, do jeito que uma criança entra na sala depois que falou pro pai não sei o que, mas ficou achando que não deveria ter falado. Sei lá, ele faz toda uma descrição, assim, de tipo assim, essa pessoa tá andando ou tá falando de um jeito como... Ele pega uma coisa completamente distante, assim, mas que é de fato muito, tipo, tu consegue visualizar perfeitamente, tipo, nossa, eu consigo imaginar muito essa sensação e o jeito que as pessoas agem quando estão nessa situação, ou já estive nessa situação e foi exatamente assim. Então parece que ele tem, assim, uma capacidade de associação e uma capacidade de percepção que realmente é muito incrível, assim, impressionante. E eu achei ele também muito sincero e muito realista e perceptivo, principalmente em relação a o que é a infância e em relação aos sentimentos dele. Então, como nesse primeiro livro é focado na infância dele, né, enfim, depois a gente vai acompanhar ele na vida adulta e tudo mais, mas aqui nesse primeiro livro, né, a gente aprofunda nessas primeiras lembranças. A forma como ele descreve o que ele sente e como ele enxerga o mundo como criança, eu achei muito, muito, muito realista e muito como de fato é a infância. Então não é um negócio romantizado, idealizado, não é simplista. Então mostra o quanto, quando a gente é criança, a gente tem sentimentos super complexos, a gente tem sentimentos ruins, a gente é mal sem motivo, a gente tem ciúmes, a gente tem raiva, a gente não entende algumas coisas e não compreende, ou então muitas vezes ele faz as associações que a criança faz, e ele é muito sincero, eu digo no sentido de ele mostra um lado dele muito feio, mas de um jeito muito realista, assim. Então ele não julga o que ele tá trazendo, ele simplesmente mostra como uma criança pensa. Então, tipo, muitas vezes a criança é mimada, é egocêntrica, trata os outros mal, e ele traz essas facetas dele com muita naturalidade, assim. Ele não traz isso como sendo, nossa, olha que condenável o que eu pensava quando eu era criança, mas ele também não traz, tipo, não tenta justificar, é simplesmente assim, era como ele era quando ele era criança. Era como ele via o mundo, era como ele agia, e muita coisa errada, e muita coisa certa, e muita coisa estranha, porque é assim quando tu é criança, assim. É uma visão muito realista, assim, eu senti, muito precisa do que é a infância, do que é ter essa percepção, assim, do ser humano. E, nossa, sei lá, daria pra falar muita coisa, porque, de fato, é um livro muito sensível, muito interessante, em que a gente vai acompanhando todas essas percepções do mundo, todas essas facetas da infância, mas, ao mesmo tempo, tem toda a história do que ele tá vivendo, né? Então, tem todos os personagens que são muito ricos, ele vai explicando a relação dele com a mãe, ele vai explicando a relação dele com a avó, que pra mim, assim, a avó é o personagem mais incrível. Sempre que aparece a avó dele, eu fico muito feliz, porque ela é muito autêntica, muito interessante, assim. Ele explica a relação dele com o pai, ele explica a relação dele com os amiguinhos, com a vida, com a sexualidade dele. Enfim, ele vai trazendo, assim, um retrato muito rico e muito incrível da vida, assim, da vida dele, mas que eu senti que em muitos aspectos é bastante universal, assim. E isso é outra coisa, tipo, eu admiro muito como ele é aberto pra questões, tipo... Eu achei tudo muito honesto, assim. Então, quando ele fala de sexualidade, parece que, assim, é um autor que não tem medo de, o que vão falar. Metade do livro é ele explicando o quanto ele tinha uma dependência bizarra pela mãe dele e um amor, assim, muito forte pela mãe e que tinha medo de escuro e medo de não sei o quê. E ele explica esses medos infantis de um jeito tão aberto e tão honesto que, assim... Eu admiro muito pensar que é um homem
de meia idade falando sobre ter medo de escuro sendo criança e sobre sentir que precisava de dar um beijo na manhã de dormir, senão ele não dormia e chorava a noite inteira. Sei lá, umas coisas assim que eu acho muito vulnerável, mas muito honesto. É de fato os sentimentos que tu tem quando tu é criança e tudo bem, assim. Eu sinto que ele não fica tentando fazer um tipo, ele não fica tentando amenizar quem ele era ou botar por uma luz mais bonita. Enfim, ele vai trazendo, assim, o que foi a infância dele. E a outra metade do livro, que é a história do Sr. Swan, é muito interessante. Muito. É outra coisa, só que a gente vai entendendo quem são esses personagens, como eles se apaixonam, o que é aquela relação, que é uma relação muito tóxica, assim, muito de consumir o outro, de ter muitos ciúmes, só que explica uma forma que eu acho que muitas pessoas se relacionam, assim, de possessividade, de ter por completo outra pessoa e só querer ter a pessoa porque ela não te quer. Enfim, explica todo um outro lado do que é o ser humano ali e as paixões e como isso torna a pessoa irracional e como isso faz mal pra pessoa. Enfim, é todo um outro lado, uma outra história, mas que também é incrível e observações incríveis sobre o que é ser o ser humano. E eu realmente me encantei, assim, eu amei. Quero ler todos, eventualmente. E assim, ele é bem detalhista. Só que como em 80% do livro ele tá descrevendo pessoas e comportamentos e sensações, pra mim, que gosta de comportamento, foi tipo assim, meu Deus, que incrível essa observação extremamente detalhista sobre o que é ser humano. Tem alguns momentos em que ele põe essa visão detalhista pra descrever o mundo. Nesses momentos eu achei um pouco chato, assim, tipo, tem uma parte, mas é pouco, assim, só acontece umas 2 ou 3 vezes no máximo no livro, em que, tipo, tem um momento que ele vai descrever uma igreja e ele fica, tipo, 10 páginas descrevendo a igreja e, tipo, o jeito como a luz entra e o jeito como a coisa é construída, e é tão detalhista que eu achei chato. E alguns outros momentos, quando ele vai descrever o mundo com muito detalhe, também é chato. Mas isso é bem pouco. 80% do livro ou mais é ele descrevendo pessoas, comportamentos e a vida. E daí é tipo, nossa, quanto mais detalhe, melhor, por favor. Pra mim, pelo menos. Enfim, livro incrível, falei um monte. É isso, recomendo demais. No Caminho de Swan, primeiro livro do Em Busca do Tempo Perdido. É isso.